Pessoal, vamos lá. Hoje, nosso livro de geografia, vamos falar sobre trânsito, a sinalização do trânsito, páginas 64, 65, 66 e 67, tá? Da página 64 até a 67. A sinalização de trânsito. Placas, semáforos e faixas de pedestres são exemplos de sinalização de trânsito. As placas de trânsito. As placas de trânsito orientam condutores e pedestres. Veja alguns exemplos. Olha, aqui temos uma placa e essa aqui também é uma placa. Então temos placas diferentes. Olha como é que essa daqui é diferente dessa, né? O modelo, o formato é diferente, tá vendo? Então, as placas indicam várias situações. Essa aqui, por exemplo, é a área escolar. Ó, uma criança tipo que vai atravessar a rua, né? Que tem uma escola aqui por perto. Aqui, semáforo à frente. Todo mundo já viu um semáforo, né? Acho que na nossa sala todo mundo já viu. Aquele verde, amarelo, vermelho. Faixa de pedestres. Aqui na nossa cidade já tem também, né? A gente vai atravessar ali, apesar de não ter semáforo, né? Tem faixa de pedestres. Aqui, ó, que são essas linhas aqui no chão, onde o pedestre deve atravessar a rua naquele local. É mais seguro, né? É o ideal. Aqui, ó, essa placa aqui já é diferente, vermelhinha, tá vendo? Tráfego de bicicletas. Olha, não tem nem... Essa daqui tem uma faixa, né, vermelha aqui, ó, cortando. Então, quando tem uma faixa vermelha cortando, é proibido, né? Não pode, é proibido. Então, nesse caso aqui, ó, é um E, tem embaixo, um E de estacionar. Então, é proibido estacionar. Se não tivesse essa listra vermelha aqui na placa, aí poderia estacionar, tá? Então, aqui, tráfego de bicicletas. Pode, bicicleta? Pode, por quê? Porque não tem aquela faixa aqui no meio, né, cortando. Velocidade máxima permitida. Aqui fala 20 km por hora. É a velocidade que o carro pode andar naquela via. Só até 20 km por hora. Se passar disso, pode até tomar multa, né? E esse aqui a gente já viu. Aqui embaixo, existem placas como as mostradas acima nos arredores da sua casa e nos arredores da sua escola. Então, se tiver, você coloca assim, sim. E se não tiver, você coloca não, né? Porque eu acho que ali na escola, ali nossa, no Rio de Costa, tem placa ali naquela rua ali, falando sobre a área escolar. 17. Desenhe uma placa que você observa no caminho de sua casa até a escola. Ao lado, escreva o que ela significa. Então, se você sabe ou lembra de uma placa, agora a gente não tá indo na escola, né? Se você lembra de uma placa lá perto da escola, que você lembra direitinho, desenha aqui pra gente e coloca aqui o que ela significa. Se você não lembrar, porque já tem um tempinho que a gente não vai na escola, né? Você pesquisa uma placa legal que você acha interessante, ou pergunta pro seu pai, pra sua mãe, se aí na rua tem alguma placa interessante que você possa desenhar aqui, e aqui você coloca o que essa placa significa, tá? Se é proibido, se não é, se pode, se não pode. Então tem que colocar aqui o significado da placa que você desenhou. Show de bola? Vamos aqui para outra agora. O semáforo. O semáforo ajuda a organizar o trânsito de veículos e de pedestres. Então, para que serve o semáforo? Para ajudar a organizar as pessoas quando elas vão passar, ou quando a hora dos carros passarem. Se passar todo mundo junto, pode acontecer um acidente, se alguém é atropelado. Então, o semáforo ele ajuda a organização do trânsito. As luzes coloridas dos semáforos indicam a ação que motoristas e pedestres devem ter. Veja que os condutores é quem está no volante, né? Quem está dirigindo algum veículo. E pedestres são aqueles que estão a pé, andando, né? Tem também pessoas de bicicleta, né?
que tem que prestar atenção também nesse semáforo aqui, né? Devem fazer de acordo com as indicações do semáforo. E como é que o semáforo funciona? Os carros param e os pedestres atravessam a rua. Olha só, aqui temos o sinalzinho vermelho e aqui temos o sinalzinho verde. Até tem aqui uma pessoinha, né? O desenho assim, formato de uma pessoa andando. Quer dizer que quando está verde, a pessoa pode atravessar a rua e os carros param, tá? Aqui é como se alguém estivesse na calçada esperando e esse sinalzinho fica verde, ó, tá virado para cá. E esses daqui estão virados para os carros, tá? Então aqui os carros param e os pedestres podem passar. Na segunda figura, os carros passam e os pedestres aguardam. Então aqui, ó, já mudou. O sinalzinho estava vermelho e foi para verde. E para os pedestres ficou como? Ficou vermelho. Pode o pedestre passar? Não, ele tem que esperar, porque é a vez dos carros passarem. Tá verde para os carros. Por isso que a gente fala assim, ó, o sinal abriu. Abriu para quem? Abriu quer dizer que é verde, que abriu ou para os carros ou para os pedestres. E aqui no terceiro? E aqui, ó, a luzinha está laranja, não tá? Para os dois. E agora, tia, faz o quê? Os carros começam a parar e os pedestres continuam aguardando. Ninguém pode passar, porque nessa hora, às vezes, ainda tem um carro terminando de passar. E o sinal ainda vai abrir aqui para os carros passarem ou para os pedestres passarem. Então, se abrir para os pedestres, vai ser verde aqui, né? E se abrir para os carros, vai ser verde aqui. Então, aqui quando tem sinalzinho laranja, é atenção, né? Atenção! Tem que parar todo mundo e esperar o sinal trocar para ver quem vai poder ir, para não acontecer nenhum acidente. Aqui embaixo, Francisco está atravessando a rua. Pinte da cor adequada o semáforo que indica que ele pode passar. O semáforo tá aqui, não tá, gente? Então, aqui tem ele tá aqui esperando para passar. Quando ele pode passar? Quando tiver vermelho ou quando tiver verde? Vermelho ou verde? E qual é o sinalzinho aqui? Que aqui tá andando, não tá? E aqui tá o quê? Aqui tá andando e aqui tá parado. Então, se ele vai passar, tem que pintar o que tá andando. E o que tá andando vai aparecer de que cor? Verde, né, gente? Então, a gente vai pintar essezinho aqui de verde, certo? Acompanhe no livro essa página aqui, porque a letra dela não ficou muito boa aqui. A tia teve que tirar de outro lugar. Ó, a faixa de pedestres. Vamos ler com atenção. A faixa de pedestres é pintada nas ruas em locais seguros para a travessia. Os pedestres sempre devem utilizar as faixas para atravessar as ruas com segurança, ainda mais em cidades grandes, onde o movimento é muito grande, né? Então, para a gente atravessar com segurança, não pode passar no meio dos carros. Tem que esperar o sinal e atravessar na faixa. Os condutores de veículos devem esperar parados até o pedestre terminar a travessia e não podem parar ou estacionar sobre a faixa. Então, na hora que os pedestres estão aqui passando, ó, né, na faixa, que é a faixa, ó, né, esses carros aqui, ó, e os motos, veículos, eles têm que ficar atrás dessa faixa aqui, não pode ultrapassar para cá, tá? Por quê? Porque é a hora dos pedestres passarem. Então, eles não podem avançar aqui, tá? Não pode nem parar em cima dessa faixa aqui. Muitos carros até podem tomar multa por causa disso. As calçadas devem ter rampas junto à faixa de pedestres para permitir a travessia de pessoas que usam cadeiras de roda. Então, olha aqui embaixo. Aqui embaixo tem uma rampinha, ó. Na nossa cidade tem alguns lugares essa rampinha. Pode ser que não tem em todos, né, gente? Mas às vezes tem alguns lugares já. Que eles estão fazendo, né? Estão sempre aprimorando. Então, as calçadas devem ter rampas para essas pessoas que não podem andar, né? Então,
como os cadeirantes, né? Tem dificuldades de locomoção. As rampas também facilitam a travessia de idosos e pessoas com dificuldade de locomoção. Fica mais fácil da pessoa descer aqui na rampa do que descer um degrauzinho às vezes, né? Uma pessoa mais idosa, certo? Aí aqui embaixo, você costuma atravessar a rua na faixa de pedestres? Por quê? Então, se sim, você coloca sim. Se não, você coloca por que você não costuma, né? Aqui na nossa cidade, a cidade é mais tranquila. Muita gente não costuma atravessar na faixa de pedestre por causa disso, né? Porque não tem muito movimento. Tem que ter muito cuidado, apesar de ser uma cidade tranquila. Mas nas cidades grandes, há muito movimento. É muito perigoso atravessar fora da faixa de pedestre. Até na nossa cidade também, algumas ruas, né? Apesar de ser interior, é também perigoso atravessar. Então a gente sempre deve optar por atravessar na faixa. No bairro onde você vive, há calçadas com rampas? Aí você vai falar sobre o seu bairro. Se sim, você coloca sim. Se não, coloca não. Você acha isso importante? Então, aqui a gente não vai fazer, né, gente? Converse com assunto com os colegas. A gente já tá conversando. Então, se você acha importante, você vai colocar aqui por que você acha importante que tenha rampas. Se você não acha importante, você vai botar aqui não e vai botar por que você não acha importante, tá bom? Pode colocar nesse pedacinho aqui do livro mesmo. Observe o desenho, aqui na página 67. Quais exemplos de sinalização de trânsito aparecem no desenho? Olha o que a gente viu. Observa essa imagem. Que tipo de sinalização está aparecendo aí? A gente aprendeu, né? O semáforo, temos aqui, ó. Qual sinalização? No chão, aqui, ó, a faixa de pedestres, né? E temos uma placa aqui. Essas linhas aqui também são sinalizações, né? A gente pode botar só esses três. Vamos colocar aqui, ó, o semáforo. Aqui embaixo, o carro vermelho está. Então, a gente vai olhar essa figura, tá? Você não está dentro do carro agora, tá bom? Porque a gente fez algumas atividades assim. Agora você vai olhar para a figura e vai responder a questão. O carro vermelho tá aqui, ó, não tá, gente? Ó, ele está à direita do ônibus, o ônibus está no meio. Então, o carro aqui, ele está à direita ou à esquerda do ônibus, gente? A esquerda é qual? É pra lá, né? E a direita é pra cá. Então, ele está o quê? À direita do ônibus. O carro azul está... Olha o carro azul aqui, gente. O carro azul, olha pra ele. Ele está à direita ou à esquerda do ônibus? Tia, se o carro azul tá aqui, ele está à esquerda, ó. Esquerda do ônibus. Então, olha o ônibus. Tá à esquerda. O carro está à esquerda do ônibus. O ônibus está... Agora tem que olhar para o ônibus. O ônibus está à direita do carro azul ou à esquerda do carro azul? Pensa aí. O ônibus está aqui, não tá, gente? Então, à direita do carro azul ou à esquerda do carro azul? O carro azul tá aqui. O ônibus está à direita do carro azul, ó. À direita pra cá, certo? Ó, à direita do carro azul, ônibus. E a última aqui, deixa eu descer. De qual lado... a última de marcar. De qual lado da rua está a placa de trânsito? Vamos ver aqui. À direita ou à esquerda? Então, olhando aqui, ó, ela está à esquerda ou está à direita, gente? À esquerda, né? Então, está à esquerda da rua. Essa foi fácil. Então, a gente vai marcar essa. Qual é o significado dessa placa? Essa placa aqui significa o quê? Tem uma lista no meio, ó. A gente viu que é o quê? Proibido, porque tem uma faixa no meio da placa, né? É proibido o quê? Aquele é ali. Proibido estacionar.
Fácil? Então, por hoje é só.